bem? Sejam bem-vindos ao segundo dia do curso online de Páscoa Imersão do Chocolate. E hoje nós vamos abordar temas aí que vão ajudar vocês bastante. Vamos falar sobre recheios. Eu vou passar os dois principais recheios aí que são coringas de venda. Entre eles o meu recheio de bem casado, que é aí o meu maior sucesso na Páscoa. Vamos falar sobre embalagens, proporções, transporte, armazenamento e muito mais. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve e lembra de curtir esse vídeo. Já curte agora, hein? Curte esse vídeo para que eu consiga enviar a apostila para você, tá bom? Vamos lá! Pessoal, para o nosso recheio de bem casado, nós temos a massa, a calda, que a gente vai cobrir, né, depois que a nossa massa estiver assada, e temos o recheio. Então eu vou ensinar esses três aí pra vocês, é bem facinho de fazer, se vocês seguirem o passo a passo vai dar tudo certo e com certeza esse ovo aí de colher vai ser um sucesso de vendas. Vamos lá! O primeiro passo, a gente vai começar fazendo a nossa massa. Então, vocês já separem todos os ingredientes e a gente vai começar batendo aí na batedeira as claras em neve. Então vocês vão deixar bater até dar aquele ponto firme de clara em neve. Dando esse ponto, vocês vão adicionar aos poucos o açúcar e continua ali batendo, tá, gente? Continua batendo e vai adicionando o açúcar. Adicionou todo o açúcar, deixa bater, sei lá, um minutinho e aí começa adicionando as gemas uma a uma. É importante que você adicione uma, bata um pouquinho, adicione mais uma, bata mais um pouquinho. Que esse processo vai evitar aí que fique com aquele cheiro de ovo, né? Que ninguém suporta cheiro de ovo, principalmente no bem casado, tá? Então bate bastante, colocou todas as gemas, vai deixar lá batendo, ó. Deixa batendo por pelo menos uns 10 minutos na sua batedeira. Parece muito tempo, mas tem que fazer esse processo para não ficar o cheiro. E também adiciona a essência de baunilha. Eu tô utilizando a pasta de baunilha, mas se você quiser utilizar a essência, pode ser também, coloca lá algumas gotinhas que fica super gostoso. Ou você pode saborizar também com raspas de limão, raspas de laranja ou com a essência que você quiser. Feito isso, deixei lá os 10 minutinhos batendo, eu vou vir e vou colocar fora da batedeira a farinha de trigo que já está misturada com fermento. Eu sempre, tanto para fazer bolo, bem casado, qualquer processo, eu já deixo o fermento misturado na minha farinha. Então, eu vou começando adicionando aos poucos e vou incorporando essa farinha com movimentos de baixo para cima, tá? Então, sempre com esse movimento para você não perder o ar que você incorporou na sua massa, tá? Feito isso, eu gosto de pegar uma espátula e vir passando por baixo, raspando bem, para me certificar que não ficou nenhum restinho de farinha, porque já aconteceu algumas vezes de eu só fazer com fouet e embaixo, quando eu virar na forma, ter farinha, eu ter que voltar e misturar tudo de novo, e isso daí a gente perde ar, a gente perde aí um pouco do volume da nossa massa. Depois de ter feito a massa, eu vou pegar uma assadeira, coloco um papel manteiga. Se não tiver papel manteiga, pode untar com farinha, com manteiga e farinha, tá? Mas o ideal é o papel manteiga, que você vai ter mais facilidade para tirar a sua massa depois, tá? Mas se não tiver, dá certo também. Põe o papel manteiga e aí eu venho com a massa colocando sobre a minha assadeira e aí eu espalho com a espátula e depois eu pego essa assadeira e eu só dou uma mexidinha ali na minha assadeira. Não bate, tá? Porque quando você bate a assadeira, você tira também o ar que você incorporou na sua massa. Então só dá aquela... Como é o nome? Mexida. Então só dá aquela mexidinha pra ficar legal. E aí você vai levar no forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente aí uns 10 minutinhos ou até você ver que a massa tá assada. Você vai colocar o dedinho lá e ela vai estar sequinha, ok? É super rapidinho e é legal você fazer numa assadeira que ela seja retangular para você espalhar bem a sua massa. Na apostila tem a medida certinha da assadeira que eu usei. Enquanto a sua massa estiver assando, você pode já ir fazendo o recheio do seu bem casado. E aí você vai colocar numa panela o leite condensado, uma gema e 20 gramas de manteiga.
Se você quiser substituir essa manteiga por creme de leite, você pode. E aí você vai substituir aí num valor de 80 gramas de creme de leite para 20 de manteiga, ok? Colocou todos os ingredientes na panela, aí você tem que mexer antes de levar ao fogo. Porque se você mexer quando já estiver no fogo, pode ser que fique com uns pedacinhos de gema. Então é super importante você mexer antes, tá? De levar. A gema, além de trazer uma corzinha aí pro nosso creme, ela também vai ajudar a espessar, né? A engrossar o nosso creme mais rápido. Então não deixa de colocar que ela dá, além dela dar o sabor aí, agregar mais gordura também, ela deixa uma cor super interessante pro nosso creme. Misturou todos os ingredientes, você vai levar ao fogo e vai mexer ali até esse creme engrossar. Engrossou esse creme, você vai pegar a sua espátula, não é para trazer a espátula aqui em cima, tá? É a espátula próximo mesmo do creme, levanta e deixa ele cair. Se ele cair alguns montinhos e se desmanchar, é porque já tá bom, porque a gente não precisa de um ponto muito firme do recheio, tá? Que como vai ser pro ovo de colher, ele tem que estar assim bem cremoso mesmo pra pessoa pegar. E ó, só de lembrar do ovo de bem casado já enche minha boca de água. Tá, gente? Então, viu esse ponto aí? Tá ok. Aí você põe no recipiente e deixa esfriar. Pode deixar na geladeira, tá? Ele esfria super rapidinho. E aí, você terminando o seu recheio, a sua massa já vai ter saído do forno e aí você pode começar a preparar a sua cobertura, né? E o que vai ser a nossa cobertura? Vai ser leite de coco com açúcar, tá? Que vai formar aquela casquinha clássica do nosso bem casado. Então, você vai começar aí. Tirou a massa do forno, pode já colocar quente mesmo, tá? Ou se não der pra colocar enquanto estiver quente, não tem problema, ela vai sugar do mesmo jeito. Pega o leite de coco, coloca aí no recipiente. Eu comecei passando aí com um pincel, mas se você não tiver um pincel, pode ser uma colher, que também dá super certo, tá? Só toma cuidado pra não passar com muita brutalidade na massa e você arrebentar a massa, porque como você vai umedecer, pode ser que ela solte facilmente, porque ela ainda não secou. Então, vai passando aí o leite de coco sobre toda a sua massa e feito isso, você vem salpicando o açúcar. Esse açúcar que eu tô usando é o açúcar refinado mesmo, tá? Ele que vai dar aquela casquinha pro nosso bem casado. Então, você salpica aí em todo o seu bem casado e aí você vai levar ele aberto mesmo, não é pra cobrir, tá? Porque se você cobrir, vai grudar a calda no plástico filme ou no que você coloca aí para cobrir, vai levar na geladeira aberto e vai deixar lá até você ver que secou. Pode ser que leve o quê? Meia hora, 1 hora, 2 horas, vai depender aí da temperatura da sua geladeira. Mas quando você vê que já formou uma casquinha, aí você tira e pode utilizar. Vamos começar agora a montagem do nosso ovo de bem casado, tá? Então vocês já aprenderam a fazer a casca do ovo de Páscoa, já aprenderam a fazer a massa do bem casado. Aqui a minha tá bem sequinha, ó, formou uma casquinha, se eu apertar com força ela até craquela. E temos o nosso recheio também de bem casado. Então, vamos lá. Aqui, gente, eu tenho essa caixinha, que é uma caixinha tradicional mesmo, para ovos de colher, tá? Esse recheio, assim, não fica legal para você fazer um ovo recheado, tá? Fica legal mesmo para fazer o ovo de colher, para a pessoa pegar aquela colherada assim e comer de bem casado mesmo, tá? Não fica legal para rechear. Se vocês quiserem utilizar somente o recheio, né, sem a massa, aí dá pra você fazer, mas aí acho que foge, não vai lembrar um bem casado, então você teria que vender, sei lá, um recheio branco, alguma coisa assim, porque não vai ter nada a ver com bem casado se a pessoa só comer o recheio, tá? Sabe esses araminhos que geralmente a gente usa pra fechar saquinho de pão de mel, pra fechar pirulito? Eu gosto de usar ele, porque essa caixinha, ela vem com 2 fechos, que aqui é pra gente pendurar a nossa colher. Aí vocês vão encontrar aí geralmente 2 tipos de colher, essa menorzinha e essa maior aqui, que ela é um pouco mais resistente. Mas, gente, de verdade, essa colher é mais decorativa, porque a pessoa não vai comer com isso daqui, porque ela quebra super fácil, tá? Mas se caso você compre a grande, aí você vai ter que colocar a parte que a pessoa irá comer, né, a parte de baixo da colher, pra baixo e segurar aqui em cima, ó. Aí a gente só roda.
tá? Aí, se você quiser deixar mais escondidinho, você pode pôr pra baixo da colher ou pode cortar também, tá? Assim. Não tem esse araminho, não sabe onde encontra? Pode ser um fitilho, uma fita de cetim, também dá super certo. E nesse daqui, que é a colherzinha menor, a gente já consegue colocar ela pra cima, ó, sem que ela atrapalhe na hora de fechar, tá? Ó, aí ela fica assim. E aí também, se quiser pôr pra baixo ou deixar do lado, tanto faz, tá? E aí tem essas duas opções aí pra vocês colocarem de colher, ou só pega o ovo, vende sem a colherzinha. Até tem algumas embalagens que não vem esse furo. Vamos começar a montagem do nosso bem casado, né? Então eu tenho aqui a casca branca, tá? Essa casquinha aqui foi a que eu coloquei o amendoim xerém, mas poderia ser uma casca totalmente branca ou uma casca ao leite, vocês que mandam, o que o cliente preferir. Aqui, gente, eu tenho o bem casado. Como que eu vou fazer para soltar ele daqui? O papel manteiga, ele me ajuda, ó, a desgrudar daqui, ó. E aqui não tem perca, tá, gente? Mesmo que ele quebre, a gente consegue intercalar aqui sem o menor problema. Ó, e eu consigo tirar aqui bem mais fácil do que se ele tivesse grudado na minha assadeira, né? Eu vou cortar mais ou menos do tamanho do meu ovo aqui, ó. Ó, conseguem ver a casquinha, ó? Mais ou menos do tamanho da minha casca, tá? Se vocês quiserem cortar ao meio e ir colocando, também pode ser, tá? Aí a gente vai tirar aqui certo? Olha lá a massinha que bonita. E aí a gente consegue colocar aqui no nosso ovo. Bom, gente, cortei a massa aqui do nosso bem casado. Eu vou começar pesando o meu ovo. É legal vocês fazerem isso com pelo menos uns 3 ovos até vocês acostumarem com a quantidade aí que vocês vão colocar, tá? Então aqui, coloco na balança e começo colocando. Vamos tirar a casca, porque a casca também faz parte, né, do peso. Ó, 80 gramas a minha casca, que é um tamanho de 250. Então, eu vou começar colocando aqui o meu recheio. Então, eu coloquei 40 gramas de recheio, tá? E agora eu vou começar a colocar a minha massa. Eu vou tentar cortar aqui no formato do meu ovo e depois, se precisar, eu vou completando ou vou cortando se precisar também, tá, gente? Essas partezinhas aqui a gente não perde. Então, acho que aqui ficou um pouquinho maior. Vamos cortar mais um pouquinho. Certinho. Coloquei a minha massa. Agora eu vou vir completar com o recheio novamente. Ó, deu 30 gramas de massa, tá, gente? E agora eu vou completar com mais 40 gramas de recheio de novo. Uma camada fina, tá? Prontinho, 40 gramas. E aí agora eu venho de novo e vou fazer a cobertura da minha massa. Aí a gente dá uma apertadinha aqui pra ele encaixar certinho. Completei com mais 30 gramas de massa. E aí agora eu vou só tirar esse açuquinha que caiu aqui
E aí, pessoal, para dar acabamento, eu tô usando aqui o açúcar gelado. Esse açúcar vocês encontram em lojas de confeitaria, tá? Tem que ser desse aqui, porque se for de confeiteiro, ele some, tá? Então, usem o açúcar gelado. Prontinho, pessoal, nosso ovo tá pronto. Aqui, ó, ele ficou com um peso de 221 agora, né? Mas em torno de 220 gramas, tá? Que é o que você vai vender pro seu cliente. Agora vamos colocar a tampa e fazer uma embalagem bonita. Nosso segundo recheio é o recheio tradicional. E o que seria esse recheio aí tradicional? Nada mais é que uma ganache, tá? E aí você pode saborizar ela com o que você quiser. Mas quando a gente fala de tradicional, geralmente a gente coloca o chocolate meio amargo com creme de leite. E como que você vai saber aí a proporção? Bom, se você tiver tempo do seu recheio descansar, o legal é você fazer uma proporção de 1 para 1. E o que seria isso? A mesma quantidade de chocolate para a mesma quantidade de creme de leite, tá? Alguns cuidados têm que ser tomados aí na hora de preparar essa ganache e agora eu vou falar para vocês. O primeiro passo é você derreter o seu chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas. Chocolate derretido, você vai vir e vai colocar metade do seu creme de leite e vai mexer, emulsionando sempre no centro da sua ganache. Vai mexendo, 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 emulsionou, mistura lateral. E aí, coloca a segunda parte do creme de leite e faz o mesmo processo. Importante, o creme de leite não estar gelado. Por quê? Porque às vezes você vai colocar, vai derreter seu chocolate, ele vai estar quente. E aí você coloca o creme de leite gelado, além de endurecer rapidamente o seu chocolate, pode ser que ele solte a gordura do creme de leite e solte a gordura do chocolate. E aí vai dar uma impressão que a sua ganache está com óleo e que ela parece talhada. Tá? Se por acaso acontecer isso com vocês, tem uma dica bem legal no meu Instagram que eu falo mais profundamente sobre isso. Mas se por acaso acontecer isso com vocês, basta vocês pegarem um fouet ou uma espátula e mexer energicamente, né? Com bastante vontade lá, bem no centro, vai mexendo, 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 mexendo. Se mesmo fazendo esse processo, você ainda vê que ela tá com aspecto de talhado, você pega mais um pouquinho de creme de leite, adiciona e emulsiona aí, mexe bem de novo, tá? Que aí vai dar super certo. Não joguem fora, pelo amor de Deus, que já teve muita gente que me falou que fez isso. Não façam isso, ganache dá pra sempre salvar. Beleza? Feito todo esse processo e tomando todos os cuidados, você pode deixar sua ganache coberta com plástico filme em temperatura ambiente de um dia para o outro, ou por pelo menos aí 6 horas para ela ganhar uma consistência legal para você rechear os seus ovos de Páscoa. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer as cascas recheadas, tá? E para rechear, a gente vai utilizar aqui o recheio tradicional que nós fizemos, a ganache. E para fechar a casquinha, eu faço com cobertura fracionada, somente a casquinha para fechar, e não me vão fazer as cascas com cobertura fracionada que não fica gostoso, tá? Como é uma casquinha fina só para cobrir mesmo o recheio, para o recheio não vazar, então não tem problema você fazer com a cobertura fracionada. Até porque, por exemplo, na minha primeira Páscoa eu não fiz dessa maneira, eu fiz com o chocolate mesmo. Então toda vez que eu ia fechar um ovo, eu tinha que fazer a temperagem para estar fechando essas cascas. Então, para isso não acontecer, né, para você não ter que ficar fazendo toda hora a temperagem, você pode estar utilizando a cobertura fracionada só para fazer essa casquinha. Gente, eu sempre utilizo para derreter o meu chocolate ou a cobertura fracionada esses saquinhos. Esses saquinhos aqui, eu já até falei no meu Instagram em algumas lives sobre ele chama PP06, tá? A partir dessa espessura você pode estar utilizando esse saquinho no micro-ondas. E o que é legal dele? Que você não tem sujeira. Imagine toda vez que você for derreter o chocolate para fazer a temperagem,
você ter que ficar sujando um pote, né? Aí a gente perde mó tempão lavando louça, né? E quanto menos a gente puder sujar, menos tempo a gente passar na pia pra gente é melhor, não é mesmo? Então, gente, como eu sou aqui de São Paulo, não sei de que região você está me assistindo, mas aqui em São Paulo eu compro perto da 25 de março, na rua do Mercado Municipal, na rua do Mercadão, tá? Então lá tem várias lojas que vendem sacos por quilo. Aí você chega lá e fala que quer o saco PP06 ou o 08 ou o 010, tá? Você pegando nessa espessura, o 06 ou o 010 já é o suficiente. E aí você pode derreter no micro-ondas, que ele não vai passar nenhuma toxina nem nada pro seu alimento, por ele ser de polipropileno, tá? Mas tem que ser a partir dessa espessura. Beleza? Então, aí você vai derreter da mesma forma. Vai levar no micro-ondas, 30 e 30 segundos e já tá derretido. Bom, pessoal, agora eu vou falar aí aproximadamente a medida para vocês colocarem. Quando a gente vai fazer ovo recheado, a gente sempre vai usar uma casca menor para um peso maior. Como assim, Carol? Agora eu vou bugar aí um pouco a cabeça de vocês. Vocês vão utilizar a casca de 150 gramas para fazer o ovo recheado de 250. Isso mesmo, tá? Por quê? Porque se você fizer o ovo na casca de 250 e ainda pôr um recheio, ele vai passar de 300, se bobear, dependendo do peso do recheio, ele passa até de 400 gramas, tá? Então, para isso aí não acontecer e você acabar dando coisa a mais pro seu cliente, você sempre vai utilizar uma casca menor. Na apostila tem a proporção das cascas certinho para vocês, tá? Mas aqui a gente vai fazer na casca de 150. Então, essa casca é um tamanho de 150, mas quando eu faço as duas bandas, né, os dois lados do ovo, ela vai ter um peso, ó, de 100 gramas, tá? Por quê? Porque para dar 150 eu completaria com bombons, tá? Então, digamos que meu cliente não quer o ovo recheado, quer só assim, eu completaria aqui, ó, 4 bombonzinhos e fecho o meu ovo e embalo, ok? Esse é o primeiro, esse é o mais simples, né? Que sai bastante também, viu, gente? Bastante gente pede assim pra presentear, né? Às vezes sobrinho, pra presentear um amigo, ou às vezes pede o ovo mais simples, né? Não pede o recheado. E aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar em torno de 100 gramas do nosso recheio, tá? Então, por isso que é importante, pelo menos nas primeiras vezes que vocês estiverem fazendo, vocês pesarem, para na hora que vocês colocar, vocês terem uma medida. Ou pesar todas as vezes que for fazer a casca. Eu sempre pesava, eu colocava o recheio sempre pesando, já passava pro lado, para depois só fechar, tá? Então é legal vocês pesarem mesmo, é legal vocês terem essa balancinha aqui. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, para quem não tem a balança ainda e quiser adquirir, tem um link aqui que é uma balancinha igual essa daqui, que ela é boa e barata, tá? Então vamos lá. A gente vai colocar aqui na nossa casca. Eu gosto também de utilizar, na hora que eu for fechar, eu gosto de colocar às vezes aqui, porque se tiver muito calor, gente, vocês não conseguem ficar segurando aqui muito tempo. Aqui, finalmente, eu consegui colocar um ar-condicionado, né? Depois de aí, desde 2015, para quem me acompanha lá nos stories, eu até comentei. Desde 2015 eu trabalho com Páscoa, mas eu não tinha ar-condicionado. E aqui minha casa é extremamente quente, que é forro, né? Então é bem quente. Mas sempre fiz sem o ar, mas sempre trabalhando de noite. Mas às vezes vocês querem ficar segurando e o nosso corpo é muito quente, né? Então o chocolate começa a derreter. Então, para isso não acontecer, sabe? Sempre deixa a casca ou aqui em cima, ou coloca ela aqui na própria forminha, tá? Para utilizar. E sempre, se for pegar diretamente na casca, pega com uma luva, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a rechear agora. Gente, olha só a textura da nossa ganache, que linda. Olha isso, gente. Sempre vou indicar para vocês colocarem o recheio num saquinho, tá? Porque fica muito mais fácil de você porcionar aqui dentro da sua casca, ok? Então, vamos lá. Bom, gente, aqui eu vou colocar a minha casca. Tá, ó, ela pesou
49 gramas. Aí vou apertar a tara. Eita, desligou. Aí. E aí, zerei minha balança, eu vou colocar 50 gramas do meu recheio aqui. E aí agora, pessoal, a gente vai colocar a nossa cobertura fracionada pra fazer uma casquinha aqui pra fechar esse chocolate. Então, vai colocando aqui por cima. Bom, aqui já é o suficiente. Aí eu vou vir aqui com uma colherzinha e vou começar a puxar essa cobertura pra minha borda, ó. Pra fechar todo o meu recheio, ó. Prontinho. Agora é só esperar secar e fechar o nosso ovo. Bom, pessoal, agora que o nosso ovo já secou aqui, ó, a nossa casquinha, a gente vai simplesmente puxar aqui o nosso papel chumbo e vamos fechar, né? Pra gente começar aqui a pesar, pra ver se deu o peso de 250 gramas, pra completar com um bombonzinho. Geralmente, esse menorzinho, eu costumo colocar só um bombom, tá? Porque é mais ou menos o peso. Vamos ver se vai ser isso mesmo. É, ó, 241 gramas, mais um bombonzinho deu 252, tá? Que é o suficiente. Aí, pessoal, vocês vão pegar um durex, tá? Pra prender esse ovinho aqui, pra ele ficar bem certinho. Lembra que a gente tirou a rebarba aqui com a faquinha? Aquele processo é super importante pra você conseguir, ó, fechar o seu ovo. Se aqui tiver excesso de papel chumbo ou tiver excesso de chocolate porque você não deu acabamento, ele não vai fechar direito, tá? Isso dificulta aí na hora de você embalar. Então, ó, fechou direitinho, vai vir aqui com um durex e vai prender. Esse ovo aqui, ele não está tão pesado, né? Ele só pesa 250 gramas. Se for um ovo muito grande, talvez você vai ter que pôr mais de um durex, tá? Mas não tem problema. Existem os copinhos para você colocar aqui, os copinhos que é para ovos de Páscoa, tá? Vendidos em lojas de confeitaria. Como eu fui gravar esse curso e eu não encontrei o copinho pequeno, e também é uma opção que eu já usei assim também, eu tô usando aqui o copinho de café, tá? Por quê? Porque ele encaixa aqui, ó, certinho pro tamanho do nosso ovo, ok? Ó, então dá certinho. E aí a gente vai colocar aqui, certo? Eu vou utilizar a embalagem daqueles saquinhos que ele já é pronto, ó. Vou pegar um desse aqui pra vocês verem. Que é igual desses ovos que estão aqui atrás, tá? Existem esses saquinhos, mas também existe só a embalagem de presente. Mas esses saquinhos são super práticos, por quê? Porque eles só são cortados, ó, de dois lados, né? Aqui e aqui. Então, ó, você só abre e coloca o seu ovo aqui dentro. Então, é muito mais fácil, né? E aí, pessoal, eu vou estar utilizando essa embalagem aqui, mas existem inúmeras embalagens que vocês podem colocar, tá? Essa aqui é só uma das opções que vocês encontram em lojas de confeitaria, e tem uma loja super bacana perto dessa loja que eu falei, né? Ela é aqui de São Paulo também, que chama Albano. Ela vende embalagens lindas, eu sempre comprei minhas embalagens lá, tem várias opções. E aqui eu vou utilizar esses lacinhos, que é aquele laço fácil, mas nada impede, se você quiser fazer um laço bem bonito, de fita de cetim, você pode fazer os laços antes também, porque na verdade, se você quiser fazer uma coisa muito elaborada, no dia você não vai ter tempo, porque você vai estar cheio de encomenda. Então não dá pra fazer no dia, mas se você quiser fazer uns laços antes, fica super legal, tá? E aí aqui, ó, esse lacinho é super fácil, você vai segurar aqui, ó, puxar, tá? Ele forma esse lacinho bem bonitinho, eu acho super prático. Geralmente eu compro de uma cor neutra, porque aí eu consigo encaixar ela em qualquer embalagem.
né, igual aqui, ó, a embalagem é colorida, eu coloquei o lacinho branco. Ó, deixa eu pegar dois aqui pra vocês verem. Ó, a do coelhinho que é branco, o lacinho branco, e aqui o lacinho branco também casou legal. Poderia ser um dourado também, né, que também ficaria legal, ou um marrom, tá? Bom, agora é a hora da montagem, tá, gente? Sempre vê se a sua embalagem não tem um selinho igual aqui, ó. Ele tem esse código aqui, pra não ficar feio pra ficar pra frente, sempre deixa ele pra trás, sempre verifica, tá? Que às vezes passa despercebido. Então, ó, a gente vai virar aqui. Isso aqui, se você tiver alguém pra te ajudar, é super mais fácil, tá? É bem mais fácil. Então, se você tiver alguém pra te ajudar, você pede ajuda aí. Você vai colocar aqui, ó, bem certinho. E aí vamos começar a levantar aqui a embalagem. Ó, segura essa ponta aqui pra cima e vai puxando. Verifica se ficou legal. Abre aqui de uma maneira que dê pra enxergar o desenho, né? Certo? E aí a gente coloca o nosso lacinho. E aí aqui eu gosto de pegar uma tesoura e só dar aquela puxadinha aqui, ó. Que aí vai ficar assim. E aí você pega uma etiqueta, tá, de validade, coloca aqui embaixo, coloca do que é o recheio e manda pro seu cliente. Recheios, assim, para ovos recheados, eu costumo colocar no máximo 5 dias pro cliente. Por quê? Porque você não sabe como ele vai armazenar. Aí já pensou se você coloca, sei lá, 10 dias e ele larga, sei lá, um recheio de coco, por exemplo, perto do fogão? Vai azedar na certa. Então, para você não ter nenhum tipo de problema, os recheados no máximo 5 dias. Se você colocar algum tipo de fruta, né? Vamos supor que seja aqui o seu ovo de colher. Se você colocar algum tipo de fruta, se você colocou morango, é de um dia para o outro, tá, gente? Então, tentem usar geleias, nunca frutas frescas, né? Senão a sua validade cai demais, tá bom? Então, ó, meu ovinho bem casado. E aqui, gente, uma dica super legal. Lembra que eu falei que uma vez eu fui entregar o ovo de Páscoa? Na verdade, quem foi entregar pra mim foi o William. Foi entregar para um cliente que nunca tinha comprado da gente ainda. E no meio do caminho, ele me mandou uma foto que o ovo virou. Eu não sei, agora eu não me recordo, acho que foi a perua que tipo deu uma freada e aí quando ele viu, o ovo virou, era um ovo de brigadeiro, o brigadeiro tava um brigadeiro mais assim cremoso, né, como tem que ser, e ele virou inteiro. E aí eu tive que fazer outro, aí deu um rolo, e depois eu fiquei pensando o que eu poderia fazer, né, pra isso não acontecer mais. Então, o que eu costumo fazer, gente? Eu pego o plástico filme, corto um pedaço do filme, ó. Corto um pedaço do plástico filme e coloco aqui em cima do meu ovo, tá? Ai, Carol, vai estragar a decoração, vai ficar feio. Tentem fazer decorações que não sejam aquelas decorações melequentas, sabe? Com muita coisa aqui em cima. Ou então você pode colocar, mas deixa meio que um espaço assim, né? Como poderia falar? Um ar, né? Deixa um espaço entre o seu recheio e só fecha bem aqui na lateral. Mas se você fizer uma decoração assim, mais simples, com menos coisa melequenta, dá pra você fechar, ó, e mandar pro seu cliente. É imperceptível o cliente ver, obviamente, na hora que ele abrir a embalagem ele vai ver, mas assim, ó, não dá pra perceber, tá, ó, gente, não dá pra perceber, ok? Mas é legal vocês fazerem isso, porque realmente pode acontecer no seu recheio querer vazar, do seu recheio cair na hora do transporte, isso não é legal, tá? Indico vocês também
se tiver muita encomenda, uma coisa que eu fazia também, eu colocava já os ovos na sacola, já com o nome da pessoa, né? Então, tipo, sei lá, Ellen, já colocava lá os ovos dela, escrevia o nome na sacola e ia, conforme os ovos fossem ficando prontos, eu ia colocando na sacola dela. Que isso daí também, pra você confundir, porque na hora, gente, é uma correria, vocês vão ver, vocês vão ter bastante encomenda e vocês acabam ficando assim até meio doido. Então, se não ter uma organização, não dá certo, tá? Então, tem que se organizar certinho. Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre armazenamento. E eu vou falar sobre o armazenamento desde a barra, né? Desde o chocolate antes de ser feito o ovo de Páscoa, até o armazenamento se você quiser começar a fazer as suas cascas antes. Porque você pode começar fazendo as suas cascas bem antes, para quando chegar a Páscoa, você só vai lá, recheia ou monta os ovos de Páscoa nas caixas de ovo de colher e entrega para o cliente. Não precisa ficar lá se matando dia e noite, você pode fazer antes e deixar ela guardada, tá? Sem problema algum. E eu vou te ensinar agora como que você consegue fazer tudo isso. Bom, vamos primeiro começar a falar do chocolate. Quando a gente compra o chocolate, aqui eu tenho alguns chocolates, tá? Ó, que foi os que eu utilizei para fazer os ovos, tá? Aqui tá em gota, aqui tá em barra, aqui também é gota e aqui também, tá? Gente, quando a gente compra, ele vem nessa embalagem por um motivo, né? Vou pegar esse aqui para mostrar para vocês. Porque esse é o lugar correto que o chocolate tem que ficar armazenado. Então você nunca pode deixar o seu chocolate aberto, tá? Porque depois, na hora que você for derreter, você vai notar que ele começa a ficar um pouco mais grosso, tá? Então tome cuidado para não largar o chocolate aberto aí, que depois você vai dar trabalho para você utilizar, tá? Aí você vai ter que agregar mais gordura e acaba perdendo o sabor mesmo do chocolate. Ó, igual esse daqui. Eu coloquei ele dentro, mantive ele na embalagem dele original e coloquei ele dentro de um saquinho. E eu sempre gosto de colocar ainda num tupperware, para ele ficar bem fechadinho. Gente, dificilmente vai vir formiga no seu chocolate se ele tiver assim, tá? Então não precisa ficar grilado aí, vai encher de formiga, dificilmente, tá? Depois que você colocar o recheio na sua casca, aí ela vem, porque ela sente o cheiro do açúcar e vem correr. Mas enquanto o chocolate tá assim, formiga não curte muito, tá? Então, mantenha seu chocolate sempre na embalagem, tá? Aí é legal você fechar e colocar no saquinho. Não tem o saquinho? Coloca plástico filme, tá? Não tem o plástico filme? Faz isso daqui, ó, que eu vou mostrar no outro aqui pra vocês. Ó, nesse daqui, por exemplo, eu fechei com a própria embalagem. Estão vendo? Ó, como ele já estava no fim, eu fechei. Se o seu não estiver no fim, igual esse daqui, ó, a gente corta só a ponta daqui de cima, ó, e consegue amarrar, certo? E o legal é colocar num saquinho ou passar no plástico filme. Igual a barra aqui, mantive na embalagem e passei no plástico filme, tá? Não precisa necessariamente colocar num tupperware. Eu gosto de colocar, tá? E é legal o quê? Mantenha esse chocolate não na parte de cima do armário. Tem bastante gente que, sei lá, como é grande, coloca em cima. Isso é errado. Por quê? Porque a parte de cima do seu armário é a parte mais quente, né? Quanto mais próximo do teto, mais quente é na sua casa, tá? Então é legal você manter esse chocolate na parte de baixo do armário, ok? Se você fizer o armazenamento correto, você vai ter muita facilidade aí para trabalhar com chocolate, tá? Então esse é assim o primeiro passo, né? Que é o armazenamento, depois que você abre a sua barra. Segundo passo. Estão vendo aqui, ó? Tá até aqui, cuidado. Aqui em cima tá, cuidado, ovos de Páscoa. Por quê? Vou explicar pra vocês. Aqui em casa é forno e é super quente, né? Um dos maiores aí problemas, os maiores medos de se trabalhar com chocolate é o calor. Gente, dá pra trabalhar com chocolate mesmo com calor. Mas o que você tem que fazer? Você tem que fazer suas cascas à noite,
à noite ou de madrugada, que é quando o tempo tá mais ameno, né? Que a temperatura baixou. Porque se você tentar fazer num sol de 33 graus, você não vai conseguir fazer, tá? Não adianta você tentar que não vai rolar, não vai dar certo, tá? Bom, seguinte, aqui vocês estão vendo que ela tá com um plástico filme. Aqui eu tenho cascas prontas aqui dentro. E já tenho ovos também embalados aqui dentro, tá? Eu gosto de colocar nessas caixas brancas de papelão, que essas caixas são aquelas caixas que a gente encontra em lojas de confeitaria, papelaria, que geralmente a gente transporta o bolo para o nosso cliente. Nessas caixas é legal você guardar. Ou se você tiver aquelas caixas organizadoras, também pode ser. Eu pego essa opção aqui porque é mais em conta, né? Que uma caixa organizadora é o quê? Mais de 50 reais uma caixa, né? Aqui eu compro com 50 reais, eu compro um monte, né? Então, eu optei por colocar nessas caixas. Vamos lá. Aqui, coloquei o filme, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês agora. Bom, gente, aí agora aqui eu vou abrir para vocês verem. Ó, eu já guardei ovos embalados, tá? Já tá embaladinho aqui. Aqui tem ovo, não sei se é ao leite ou se é meio amargo. Mas aí você põe uma etiquetinha, geralmente eu ponho etiqueta aqui embaixo, tá? Porque às vezes na hora da produção, você vai estar na correria e pode acabar confundindo as embalagens. Então, sempre coloca aqui, até porque o seu cliente dificilmente vai pedir um ovo. Ele vai pedir, sei lá, 3, 4, e ele, na hora que você entregar, ele tem que saber qual que é qual, né? Então, compra uma etiquetinha e coloca aqui embaixo. Outra coisa, validade. Coloquem a validade também para o seu cliente. Se for um ovo, igual esse daqui, que é só a casca, ele tem, você pode colocar aí para o seu cliente uma validade de 2 meses ou 1 mês, tá? Ele vai valer muito mais que isso? Vai. Mas você não sabe como ele vai armazenar, né? Tem toda essa coisa, se a casa dele for muito úmida, pode pegar umidade e às vezes o chocolate acaba estragando. Então pode colocar a validade aí de 1 mês para ovo que for só casca, tá? Gente, isso tudo tá na apostila, tá? Então fiquem tranquilos. Aqui tem um ovinho, tenho mais um aqui. Esses aqui são tudo casca, tá? Assim é legal que você já pode guardar embalado, o cliente pediu, você já tem pronta entrega. Aqui, as cascas, eu deixei armazenada assim, ó. Sempre vai deixar embalada no papel chumbo. Gente, tem que ser o papel chumbo, porque se você utilizar o papel alumínio, ele é muito grosso, ele vai marcar toda a sua casca, tá? Então não é legal. Assim, no último caso, acabou meu papel chumbo, eu só tenho o papel alumínio, eu uso o papel alumínio, mas o papel chumbo, além dele sair mais barato pra você, ele é bem melhor e ele é apropriado para embalar os ovos de Páscoa, tá? Então aqui, ó, bem fechadinho, bem embaladinho, você pode guardar suas cascas assim, tá? Isso aqui para fazer depois um ovo recheado, que aí você vai fazer o quê? Você só vai abrir aqui, ó. Vai rechear. Terminou de rechear, é até legal porque você consegue segurar sem marcar seus dedos na casca, que isso é muito importante também. Recheio, fecho de novo com o mesmo alumínio. Alumínio não, né? Papel chumbo. Fecho de novo e monto meu ovo e embalo igual esse daqui. Ó, já tem algumas cascas prontas. Isso daqui, gente, vocês podem fazer aí bem antes, tá? Vocês só tem que tomar cuidado com uma coisa. Se por acaso, no processo, você vê que a sua casca suou, é porque deu alguma coisa errada, tá? Ou você deixou tempo demais na geladeira, né? Ou talvez a mudança brusca de temperatura, né? De tirar da geladeira, o ambiente está muito quente, ela acaba suando. Você tem que esperar ela secar totalmente para depois você embalar. Porque se você embalar essa casca enquanto ela estiver suada, ela pode mofar. Então tomem cuidado com isso, tá? Pode fazer antes, mas tomando todos os cuidados, fazendo tudo certinho. Quanto tempo eu posso começar a fazer? Carol, se você quiser começar a fazer hoje, para Páscoa, que vai ser em abril, pode começar a fazer tranquilamente. Só sigam todos os processos certinho que dá tudo certo.
Aqui, outra opção também que você pode já deixar dentro da caixinha, igual aqui, ó, só tem a casca aqui, tá? Esse laço, obviamente, não precisa, mas a casquinha dentro da caixinha, já tudo prontinho. Também é uma opção legal. E aí, você fazendo isso, você adianta demais o seu trabalho, e aí você não precisa ficar naquela correria. Eu, na minha primeira Páscoa, eu acabei fazendo tudo em cima da hora, né, tipo, perto da entrega, e assim, deu um trabalhão, eu fiquei, tipo, dias sem dormir, de madrugada. A minha prima também me ajudando, também ficou lá comigo, acordada de madrugada. De dia a gente tava, tipo, dormia de dia e trabalhava de madrugada. Mas, gente, se vocês fizerem isso, adianta demais o trabalho de vocês. E assim, vai super compensar. Você vai trabalhar em poucos dias, né? E é um retorno de um dinheiro, assim, rápido, né? O que às vezes a gente demora pra ganhar em um mês, na Páscoa você consegue tirar em dias trabalhando, tá? Em poucos dias. Gente, eu também coloquei aqui esse papelzinho, eu vou até pegar aqui pra vocês verem. O papel chumbo, ele vem assim, tá? Ele vem o chumbo e esse papel aqui que ele parece uma folha vegetal, não é um papel manteiga, tá? Ele é mais fino. Mas enfim, vem esse papelzinho branco. E aí eu uso esse papel branco pra colocar aqui dentro da minha caixa, tá? Só pra não colocar as cascas direto. Mas também se não quiser fazer esse processo, eu acho que não tem problema nenhum. Desde que sua casca esteja assim, ó, totalmente fechada, não tem problema, tá? Outra coisa, eu também utilizo esses papéis pra colocar os ovos quando eles saem da forminha. Então, tipo, eu coloco em cima da minha bancada esse papel aberto e vou colocando as minhas cascas ali. Tipo, pra elas ir secando ou pra elas ir descansando pra depois eu dar o acabamento nela. Ele também ajuda, então não joguem fora não, utilizem, ok? Bom, sobre armazenamento é isso. Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode bater um bate-papo lá na live que vai ter no último dia do nosso curso. Bom, pessoal, chegamos ao final aí da nossa aula 2 do curso de Páscoa. E amanhã, a partir das 7 horas da manhã, já vai estar disponível a nossa terceira aula com um tema super bacana, que é o tema Tendências de Páscoa 2021. Então, eu espero vocês amanhã, hein? A partir das 7 já vai estar disponível aqui no canal. E não esqueçam de curtir esse vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreve aí. Aqui na descrição desse vídeo tem um link onde vocês conseguem a apostila. Então é só clicar nesse link e se cadastrar que eu envio a apostila para vocês. Tá bom? Então espero vocês amanhã para nossa próxima aula de Páscoa. Um beijão!